em nós temor, reverência e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos estar aqui completamente inteiros, entendendo que o Senhor está falando com a tua igreja, enquanto a tua palavra é lida e ela é pregada. Somos pecadores, não merecemos, não somos dignos de estar diante do Senhor, mas nós te louvamos e te adoramos, porque a tua graça nos alcançou. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. E essa série de mensagens, ela tem como tema a igreja em movimento. Já estamos há alguns meses aí expondo o livro de Atos. E nessa noite nós vamos encerrar o capítulo 19 do livro de Atos. Já estamos entrando aí na reta final do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Mas antes da gente ler o texto, eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 19, a gente vai começar a leitura daqui a pouco, a partir do verso 21. Mas, estudando esse texto, me veio à memória um filme já um pouco antigo, chamado O Show de Truman. Não sei quantos aqui assistiram. Onde o protagonista vive em uma cidade fantasiosa chamada Sea Haven. Nessa cidade, tudo é perfeito. As pessoas são amigáveis, a economia é estável, mas existe um segredo. Aquela cidade é um cenário de TV gigante. Cada pessoa que Truman conhece é um ator pago. E cada produto que ele consome ali na cidade é uma obra, é um merchandising, é um produto posicionado para gerar lucro para o canal de TV, para o diretor, que transmite aquele grande reality show onde o protagonista não sabe que está sendo transmitido. Ele já nasce naquela cidade cinematográfica e ele é enganado. A economia inteira daquela cidade depende de uma única coisa: que Truman continue acreditando na ilusão. No momento que Truman começa a perceber as falhas no cenário, ele começa a entrar em pânico. Ele não tenta, ele começa a entrar em pânico e o diretor ele não tenta convencer Truman com argumentos lógicos. Ele tenta detê-lo através do medo. Ele provoca tempestades artificiais, multidões de figurantes tentando bloquear o caminho dele. Em determinado momento, quando ele quase consegue sair daquela ilha, eles encenam um acidente radiológico ali com pessoas para que ele não saia. E por que o diretor age dessa forma? Porque a verdade de Truman é uma ameaça existencial ao sistema financeiro daquela cidade fictícia e daquele programa que gerava muito lucro. E por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente olha para Atos 19, a gente vê algo parecido com isso. Éfeso era uma Sea Haven da antiguidade. A cidade cujo brilho, cujo turismo, cujo PIB dependia da ilusão de que a deusa pagã Artemis Diana era uma deusa real caída do céu. Até que em determinado momento o apóstolo Paulo chega. E o apóstolo Paulo ele não chega lá com uma marreta para destruir as estátuas de Artemis Diana. Ele chega com a verdade. E à medida que as pessoas começam a acordar da encenação e a caminhar para a saída daquele cenário da cidade de Éfeso, o sistema da cidade começa a entrar em colapso. Hoje nós vamos aprender que o verdadeiro evangelho não é apenas um confronto privado para a nossa alma. Se o evangelho que nós professamos não cria um alvoroço nas estruturas de mentira ao nosso redor, talvez a gente ainda não esteja encarnando, conhecendo verdadeiramente o evangelho. Talvez a gente ainda esteja apenas atuando em um cenário. O cristianismo autêntico é uma força que redesenha a cultura.
porque ele muda aquilo que nós valorizamos. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre a cidade em conflito, quando o Evangelho redesenha a sociedade. Para isso, vamos ler Atos 19, ali está a partir do 11, mas na verdade Atos 19, do 21 ao 41. Atos 19, do 21 ao 41. O texto vai ser projetado, você pode acompanhar também com a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e dava muito lucro aos seus artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. E até que venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, pois a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando a gente olha para esse texto, a pergunta que deve surgir para nós é a seguinte: o que a palavra de Deus aqui em Atos 19, a partir do versículo 21 ao 41, qual é o padrão de Deus para a minha vida apresentado nesse texto? O padrão de Deus aqui é uma fé que reconfigura o público e o privado. Na semana passada nós vimos a transformação do coração das pessoas, dos moradores, dos cidadãos de Éfeso, a ponto deles testemunharem publicamente a conversão, queimando seus livros de magia. E hoje, na continuidade do texto, nós vemos os desdobramentos públicos de uma fé privada verdadeira.
Quando a gente olha para o texto de Atos, nós somos confrontados com uma exigência ética da palavra de Deus, que desafia o nosso conceito moderno de religião. Que normalmente as pessoas pensam na fé como algo que acontece somente dentro da igreja ou no silêncio do nosso quarto. Nós vemos nos dias de hoje uma grande polêmica em relação, por exemplo, ao exercício da psicologia. Há um grande problema onde as pessoas tentam tratar a fé cristã no âmbito meramente privado. Mas note no versículo 23 o que o texto fala. Por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. E o que a Escritura exige de nós aqui? O padrão de Deus apresentado em Atos é uma vida cristã que seja publicamente relevante e socialmente disruptiva. Mas como assim? Infelizmente também é muito comum se falar sobre uma igreja relevante como se a igreja tivesse que fazer algo para ser relevante. Sobretudo a partir de um engajamento social. Eu não estou falando que o engajamento com obras sociais não seja papel da igreja. Mas ela não é o meio para a igreja se tornar relevante. Ela é resultado, é resposta de um evangelho verdadeiro sendo encarnado no meio de uma comunidade de fé centrada em Cristo. É uma resposta. Então, uma igreja publicamente relevante é uma igreja que é saudável confessionalmente, é uma igreja espiritualmente viva. E o que ela faz não é um meio para se tornar relevante. A igreja que é relevante, que é socialmente disruptiva, essa disrupção é um resultado da relevância do evangelho que é pregado e aplicado no meio da comunidade. Deus exige que esse seu novo afeto por Cristo seja tão real que ele transborde as suas decisões econômicas, sociais, no que diz respeito aos seus relacionamentos, naquilo que você fala, na sua palavra, na sua postura em praça pública. O imperativo moral aqui é a igreja que deve ser uma comunidade de pessoas que param de comprar as estatuetas de prata como fizeram os efésios. As estatuetas de prata da sua cultura. Embora a nossa cultura não adore Artemis Diana e estatuetas de prata não faça parte da nossa realidade, toda cultura carrega consigo também as suas estatuetas de prata. Se você diz que segue a Jesus, mas a sua forma, por exemplo, de gastar dinheiro, a sua relação com o trabalho, com o negócio, a forma como você busca status, a forma como você trata o seu próximo, sobretudo aqueles que são diferentes de você do ponto de vista social. Se tudo isso na sua vida, você age de forma idêntica a um pagão de Éfeso ou do Rio de Janeiro, então o evangelho na sua vida talvez ainda não tenha atingido a sua vida pública. O padrão de Deus exige que a nossa presença no mundo torne o pecado algo caro, custoso de se manter. Em Éfeso, Paulo não organizou um protesto político para fechar a fábrica de Demétrio. Ele simplesmente viveu e pregou de tal forma que a fabricação dos ídolos se tornou economicamente inviável. As pessoas mudaram de tal forma que o mercado da ilusão que Demétrio vendia e era muito popular em Éfeso, perdeu seus clientes. A mecânica de disrupção social causada pelo evangelho está baseada na mudança de desejos. Tentar mudar o comportamento das pessoas na marretada é perda de tempo total. Porque se a demanda interna das pessoas por ilusão continuar existindo, esse mercado de ilusões, por mais que a gente derrube na marretada, no outro dia ele se reinventa. No outro dia ele inventa outro produto para alimentar um desejo que já ainda está impregnado no coração e na mente das pessoas. Em Éfeso, o mercado da ilusão ele desmoronou organicamente. A lei da oferta e da procura. Não tinha mais quem quisesse comprar
aquelas estátuas. As pessoas não desejavam mais. E por isso aquele negócio foi à falência. É quando um produto perde o sentido. Os mais velhos aqui vão se lembrar que alguns anos atrás, para assistir um filme, era necessário alugar uma fita, um DVD. E é interessante que a líder mundial de locação, a Blockbuster, com filiais, com lojas em vários países do mundo, ela simplesmente parou de existir de uma hora para outra com o advento do streaming. Por quê? Porque não fazia mais sentido se locar DVD para assistir um filme. Ou então é como se uma pessoa que, mesmo tendo muito dinheiro, sempre se alimentou em fast food, até que um dia ela descobre que existe uma alta gastronomia, e que ela tinha acesso ao dinheiro, mas ela só se alimentava de fast food. E o seu desejo, no que diz respeito ao alimento, mudou. Imagine se cada cristão nessa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, decidisse amanhã de manhã viver rigorosamente o padrão do Evangelho. Seria um impacto sísmico, porque o Evangelho confronta as nossas idolatrias em todas as direções. Imagine se, por um lado, os empresários, os consumidores cristãos, parassem de se alimentar, de alimentar os ídolos do lucro desenfreado, do consumismo desenfreado, passando a valorizar a dignidade do próximo acima de um lucro exorbitante. Eu não estou falando contra o lucro, tá, gente? Pelo contrário, eu estou falando quando em cima, por conta de eu ganhar mais, eu passo por cima de pessoas, eu desrespeito o próximo. Porque imagine também se, por outro lado, jovens intelectuais cristãos rejeitassem, quer dizer, os ídolos da autonomia radical e do progressismo moral, de forma firme. O progressismo moral que prega que o indivíduo é o seu próprio Deus e que não existe uma verdade absoluta acima dos meus desejos. Imagine se parássemos de usar também a liberdade cristã como desculpa para a ganância, ao mesmo tempo parássemos de usar a misericórdia cristã como desculpa para o relativismo que ignora o pecado. O resultado seria um alvoroço total na nossa cidade. A sociedade sentiria um impacto, porque a igreja deixaria de ser um puxadinho de agendas políticas para se tornar uma consciência profética no mundo. O mundo ficaria confuso. Ele veria pessoas que são economicamente generosas, ao mesmo tempo que são preocupadas com aquelas pessoas que passam necessidade, mas ao mesmo tempo também são moralmente sólidas e fiéis aos mandamentos de Deus sobre vida, sobre família. Esse estranhamento é o sinal do verdadeiro avivamento. Não são estádios lotados com entretenimento gospel. Fala-se muito do aumento numérico dos evangélicos no Brasil, mas quando a gente compara com avivamentos como esse na cidade de Éfeso, nós vemos muito pouco dos efeitos do avivamento que nós vimos ali. A solução para a violência do Rio de Janeiro, embora todas as políticas de segurança sejam necessárias, mas a solução definitiva é o evangelho alcançando pessoas de tal forma que vai faltar gente que se interesse pelo crime. A solução para o Brasil, no que diz respeito à política, não está em ideologias, mas está em pessoas que se rendem ao evangelho e amam a Jesus acima de todas as coisas, a ponto da vida, da corrupção, da mentira ser algo completamente incompatível, porque a corrupção, a mentira, a desonestidade deixou de ser algo meramente proibido, mas passou a ser algo detestável por aqueles que estão no poder. A sociedade não muda quando o evangelho se adapta à cultura, mas quando indivíduos são tão verdadeiramente convertidos que as suas vidas se tornam uma crítica viva a todos os sistemas mundanos manchados pelo pecado. E a pergunta para você nessa noite é: o seu cristianismo é visível o suficiente para incomodar aqueles que lucram com o pecado? Ou você aprendeu a harmonizar a sua fé
com o cenário atual de tal forma que ninguém nota a diferença. Deus nos chama para sermos agentes de um verdadeiro avivamento, que não fica restrito somente ao banco da nossa igreja, mas um avivamento que caminha pelas ruas, que entra nos escritórios, que redefine uma sociedade, o que uma sociedade considera valioso. O padrão de Deus é uma integridade que não pode ser comprada e uma lealdade de que não pode ser silenciada pela pressão da multidão. Aí você me pergunta, você está falando isso tudo, mas por que é tão difícil fazer isso? É difícil porque existe em nós um conflito. Um conflito de ídolos. E o protecionismo da mentira. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui. Por que é tão difícil viver esse padrão de integridade que o Evangelho requer de nós? Porque quando o Evangelho começa a impactar uma sociedade, o resultado é quase sempre um alvoroço violento. É o que nós vemos aqui. O versículo 24 nos apresenta Demétrio, o mestre da prata ali em Éfeso. Note a ironia. Demétrio, mesmo não sendo crente, era um teólogo muito melhor do que a gente pensa. Ele entende muito melhor o que é o Evangelho do que muitos crentes contemporâneos. Mas como assim? Ele entende algo que muitos crentes atuais ignoram. Ele entendia que se o Evangelho é verdadeiro, o negócio dele, ele entendia que estava em perigo. Ele sabia o que significava verdadeiramente uma conversão. Ele diz aos seus colegas, não apenas o nosso negócio corre em perigo, mas também o templo da deusa Artemis. Ou seja, ele sabia que o Deus que Paulo pregava é um Deus que não divide a sua glória. É um Deus que requer exclusividade dos seus discípulos. Embora hoje em dia seja comum muitos que dizem crer em Deus, mas ao mesmo tempo tenta conciliar a sua crença em Deus com uma vida que não é condizente com o Deus que ela diz crer. Demétrio faz o que todos nós fazemos quando os nossos ídolos são ameaçados. Ele veste a sua ganância com roupas de piedade. Até um certo patriotismo ali com a cidade. Ele diz, pessoal, vamos lutar. Mas ele não fala assim, vamos lutar porque nós vamos perder dinheiro. Ele diz, a nossa cultura está sob ataque. A nossa Deus está sendo desonrada. Isso nos leva diretamente ao nosso cenário atual também de guerra cultural que nós vivemos. Por que nós reagimos com tanta agressividade quando alguém discorda de nós? Por que o linchamento digital se tornou o padrão? E a gente toda semana tem uma notícia nova de linchamento digital. É porque não estamos apenas discutindo ideias. Muito do que se discute é uma defesa por ídolos. Quando sua identidade está depositada exclusivamente em uma ideologia, qualquer um que aponte uma falha nela, o seu cenário de Truman, a sua cidade, a sua Sea Heaven, ela começa a ser ameaçada. O seu cenário de Truman é visto como um inimigo que precisa ser silenciado. Aqui o Evangelho confronta todos nós. Independente do espectro político que você se inclina. Porque se você entende que preservação da ordem social, da pátria, do lucro, é um ídolo para você e é isso que vai te trazer segurança, é isso que vai te trazer estabilidade. Quando o Evangelho falar para você que você deve amar o imigrante, o pobre, com a mesma paixão que você defende o mercado, a liberdade do mercado, você começa a sentir um alvoroço no seu bolso. Você reage como os artífices de Éfeso, gritando frases de efeito para abafar a convicção do Espírito. Por outro lado,
Para muitos, o ídolo pode ser a autonomia radical e uma visão de progresso que descarta completamente a moralidade bíblica. Mas quando o Evangelho diz que Jesus é Senhor sobre o seu corpo, Senhor sobre a sua sexualidade, você se ajunta à multidão digital para cancelar quem afirma que há uma verdade acima da sua vontade. Essa trama da vida, ela se complica porque nós não queremos um Salvador que mude o mundo, queremos um Deus que seja, muitas vezes, apenas um cabo eleitoral do nosso lado nessa guerra. Mas o espírito de Demétrio também se disfarça de religião. No Brasil, vemos denominações que funcionam como verdadeiras seitas, blindando os seus fiéis da verdade do Evangelho para preservar sistemas religiosos imensamente lucrativos. Eles não defendem a Bíblia, defendem um modelo de negócio que depende da escravidão espiritual dos seus fiéis. Se o fiel descobrir que a graça é gratuita, o mercado deles quebra. E essa blindagem chega também, muitas vezes, ao campo missionário. Sai do contexto da igreja e nós vemos isso no mundo. No mês que vem a gente vai receber aqui na nossa igreja o reverendo Dilvan Oliveira, pastor lá em São Luís do Maranhão, que tem um trabalho missionário fantástico em várias áreas. E um deles é entre os quilombolas ali no estado do Maranhão. Ele vai estar aqui na nossa igreja falando num sábado, num domingo, um amigo muito querido. Muitos de vocês aqui já o conhecem. E sempre que eu converso com ele sobre o trabalho com os quilombolas, ele fala, ele compartilha da dificuldade que tem a resistência externa, e não dos quilombos, não dentro dos quilombos, para a pregação. Sob o pretexto de uma preservação cultural, tentam blindar que aquelas pessoas conheçam a Cristo. Dizem que é para proteger a ancestralidade, mas no fundo é o mesmo protecionismo de Éfeso. Querem manter o povo preso em um cenário para satisfazer muitas vezes uma narrativa ideológica de quem está de fora, privando eles da liberdade que só Jesus Cristo pode trazer. Manter alguém na escuridão espiritual em nome de preservação cultural é a forma mais refinada e sofisticada de crueldade que nós podemos ver nesse contexto. A verdade é que nós não conseguimos transformar a sociedade apenas com ativismo. Eu não estou falando que a discussão pública, o posicionamento não tem o seu lugar. O que eu estou dizendo é que a gente não consegue transformar verdadeiramente com ativismo, porque os nossos próprios corações também são fábricas de ídolos. Nós apontamos o dedo para o lixamento do outro lado, mas não percebemos que o nosso ódio é alimentado pelo mesmo medo de Demétrio, o medo de perder o controle. No anfiteatro de Éfeso, a multidão gritou por 2 horas: grande é Artemis. Isso não era adoração. Era um ataque de pânico coletivo por parte daquelas pessoas. Eles estavam tentando convencer a si mesmos que a ilusão ainda era real. Você percebe a tragédia aqui? Estamos tentando limpar o cenário de Truman usando a mesma raiva que construiu aquele cenário. Como que nós podemos cumprir o padrão de Deus se o nosso coração ainda é escravo do que as pessoas pensam? O nosso coração ainda é escravo do controle que exercemos sobre os outros? Essa solução só pode ser encontrada no Rei que vence a mentira pela entrega. E aqui a gente chega como Cristo fez isso. A gente chega no Evangelho. Cristo é o Rei que venceu pela entrega. Só assim a gente consegue quebrar esse ciclo de idolatria, de controle, de fúria. Só assim a gente consegue sair desse show de Truman. Esse show de Truman espiritual. Quando o próprio diretor, seja ele o nosso ego, sejam ele as seitas que nos exploram, ou os movimentos que querem nos usar como massa de manobra. Quando esse diretor está fazendo tudo para nos manter presos, a resposta não está em gritarmos mais alto do que a multidão.
a resposta, a solução está no contraste absoluto entre o anfiteatro de Éfeso e o Monte do Calvário. Em Éfeso, nós temos uma multidão enfurecida gritando por 2 horas para defender uma deusa que não podia falar, que não podia agir e que precisava de homens e de prata para proteger a sua reputação. Lucas, autor do livro de Atos, nos diz que a confusão era tanta que a maioria nem sabia o que estava fazendo ali. Estava no fluxo. O texto diz que eles estavam prontos para linchar 2 homens ajudantes de Paulo, Gaio e Aristarco. Eles estavam dispostos a fazer isso para salvar o seu sistema de lucro, sua segurança, sua identidade. Mas agora olha para Jesus. Anos antes desse tumulto em Éfeso, houve uma outra grande multidão, não em Éfeso, mas em Jerusalém. Eles estavam numa espécie de anfiteatro improvisado, não gritando em prol de uma deusa de pedra, mas contra um Deus encarnado. Enquanto os efésios gritavam, grande é Artemis, aquela multidão gritava, crucifica-o. E aqui está a virada cristocêntrica que muda tudo. Jesus Cristo é o verdadeiro templo de Deus. Ele é a verdadeira glória que de fato caiu do céu, que veio do céu. Não como um meteorito, como criam os efésios em relação a Artemis Diana. Mas ele desceu do céu como o verbo que se fez carne. E como ele reagiu quando o seu negócio e a sua reputação foi atacada? Como que Cristo reagiu? Diferente de Demétrio, ele que incitou um motim para proteger o seu bolso, Jesus Cristo abriu mão de todas as suas riquezas celestiais para enriquecer os seus inimigos. Porque a palavra de Deus diz que ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E nele nós fomos enriquecidos com todas as bênçãos. Diferente dos líderes religiosos que blindam os fiéis para se manter no poder e controlar, Jesus Cristo se deixou desarmar. Ele se deixou se despir para você ter livre acesso ao Pai. Diferente daqueles que querem manter povos isolados em sua cegueira espiritual sobre o pretexto de preservação cultural, Jesus atravessou todas as barreiras culturais e pagou com o seu próprio sangue o direito de que cada quilombola, cada indígena, cada cidadão urbano que foi eleito por Deus seja chamado filho de Deus. Diante do grito da multidão, Jesus não gritou de volta. Ele não usou sua divindade como uma plataforma de guerra cultural para esmagar seus opositores, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele absorveu em si mesmo todo o ódio, todo o cancelamento e todo o linchamento que eu e você merecíamos. E por que Cristo fez isso? Para que você não precise mais de ídolos para se sentir seguro. O Evangelho resolve porque nos mostra que a aceitação de Deus não depende da nossa vitória na guerra política, do nosso sucesso financeiro. A nossa maior vitória depende única e exclusivamente da vitória de Cristo na cruz. No show de Truman, o protagonista só se liberta quando ele está disposto a perder tudo que conhece para abraçar a verdade. Na história do Evangelho, nós vemos um Cristo que perdeu tudo, sua vida, sua glória, sua conexão com o Pai, para que você pudesse encontrar a única verdade que não te escraviza. E é a mensagem do Evangelho. Jesus foi cancelado pelo tribunal divino em nosso lugar, para que nós tivéssemos uma identidade que nenhum tribunal da internet, nenhuma seita, nenhum movimento ideológico tem a capacidade de retirar de nós. Porque se nós sabemos que somos amados pelo Criador do universo a esse custo, quando a gente olha para o pânico coletivo como em Éfeso, a gente vê que esse pânico ele vai morrer, ele vai desintegrar dentro de nós.
A Artemis Diana, que antes adorávamos, seja ela qual for, a estatueta de prata, que era o nosso ídolo, cai diante da beleza do Cristo que se entregou por você. Quando você vê o Rei do Universo sendo linchado por você, o poder que os ídolos exercem sobre o seu coração, ele é completamente destruído. E assim a gente pode sair do cenário e encontrar com a vida real. E por isso eu gostaria de caminhar com você para o quarto e último passo. A nova vida, o poder de uma identidade inabalável em Cristo Jesus. Agora que nós vimos que a nossa segurança não está em vencer uma guerra cultural, embora seja algo muito relevante nos dias de hoje, a nossa segurança está em sermos amados por aquele que já venceu a guerra espiritual por nós. Como que nós voltamos para as ruas da nossa Éfeso, chamada Rio de Janeiro? Como o Evangelho, por meio de nós, continua a redesenhar a sociedade sem usar as mesmas armas que o mundo usa? A resposta é que voltamos para o cenário de Truman também. Mas não mais como figurantes. Como figurantes manipulados, nem tampouco como rebeldes furiosos. Voltamos para o cenário de Truman como embaixadores de uma realidade superior àquela ilusão que a nossa cidade está imersa. Quando você entende que Cristo é o seu verdadeiro tesouro, o seu coração experimenta o poder expulsivo de um novo afeto, como nós falamos na semana passada. E esse afeto muda a sua postura pública em 3 níveis fundamentais que eu gostaria que você prestasse atenção e saísse daqui nessa noite com essas 3 aplicações. A primeira delas, uma mudança de armas, da raiva para a beleza. O avivamento em Éfeso não aconteceu porque Paulo derrubou o templo de Artemis Diana com marretas. Aconteceu porque o valor de Jesus Cristo na vida daquelas pessoas se tornou algo tão precioso que a prata de Demétrio virou algo completamente irrelevante, sem valor. Assim como aqueles livros de magias que nós vimos na semana passada, que foram queimados, se tornaram irrelevantes mesmo valendo uma fortuna. A aplicação prática para você hoje é: pare de tentar consertar o mundo com a mesma arma que o mundo usa. A solução para esse palco quebrado que nós vivemos, que se chama mundo, não é fugir para as montanhas, como muitos acreditam, nem muito menos se transformar em um ativista raivoso na internet. Se você usa o ódio para defender a moralidade, você não está servindo a Cristo, você está apenas mudando o nome da sua Artemis. O cristão transformado influencia a sociedade pela integridade, pela excelência, pela generosidade, pela santidade, por um testemunho de vida que reflete a vida de Jesus. O mundo deve olhar para nós e ver algo tão belo e coerente que os ídolos de prata perdem completamente o seu valor. Isso traz para nós também uma segunda aplicação, uma nova postura social e até mesmo política em alguns aspectos. Como isso se desdobra na segunda-feira de manhã. Se a sua paixão pela ordem é algo que você valoriza, amém. Mas ela deve ser temperada por uma compaixão sacrificial por todos aqueles que estão à margem. Porque você serve a um rei que se tornou pobre por você. Por outro lado, se você tem um pensamento econômico um pouco diferente e nutre no seu coração um desejo enorme por justiça social, amém. Mas esse seu desejo, ele não será mais alimentado por ressentimento. Mas ele vai ser alimentado por um amor que busca a redenção até mesmo do seu inimigo, porque foi assim que Deus nos amou. Porque Cristo nos amou quando você e eu éramos inimigos dele. O avivamento acontece quando a igreja deixa de ser um puxadinho
de qualquer agenda desse mundo para se tornar o lugar onde, por exemplo, o dinheiro é usado para servir, para proclamar o evangelho, para ser usado em prol da verdade. E que essa verdade ela é dita com mansidão. E não é dita simplesmente para lacrar em cima do outro, como a maioria das pessoas gostam de fazer nos dias de hoje. E esse texto também nos traz uma terceira e última aplicação. A realidade de uma missão sem medo. Por fim, esse novo afeto que expulsa o ídolo nos dá coragem para enfrentar o protecionismo do erro. Como assim? Por causa de Cristo, nós não aceitamos a blindagem de seitas que exploram o povo nos dias de hoje. Nós pregamos a clareza da Bíblia que liberta. Infelizmente, muitas dessas seitas que usam placas como se fossem igrejas, mas não pregam nem vivem o evangelho. Por causa de Cristo, nós não aceitamos a narrativa de que comunidades como os quilombolas devem ser privados do evangelho para satisfazer estéticas ideológicas de terceiros. Nós vamos até eles, porque cremos que a dignidade deles inclui o direito de conhecer o único e verdadeiro Redentor. É interessante que, voltando para o filme, no Show de Truman, quando Truman finalmente chega à porta de saída e o diretor grita tentando intimidá-lo, ele apenas faz uma reverência clássica e sai para a vida real. Se você não viu o filme, recebeu um monte de spoiler. Quando você sabe que a sua identidade está segura em Jesus, você pode entrar no anfiteatro da vida, sem precisar gritar mais alto do que a multidão que está gritando, grande é Artemis. Você pode entrar no grande anfiteatro da vida sem precisar odiar e sem precisar de bodes expiatórios para defender aquilo que você crê. Você sabe que mesmo que a multidão grite por 2 horas, o som que define a eternidade é o grito de Jesus na cruz quando ele diz, está consumado. Portanto, meu irmão e minha irmã, vá para a sua casa hoje, vá amanhã para o seu trabalho, não para lutar por um território, mas para manifestar o reino de Deus em meio a esse palco fictício, nesse mundo caído e quebrado que nós vivemos. Deixe que a doçura de Cristo em você seja tão evidente que os fabricantes de ídolos da nossa cidade comecem a se perguntar por que o mercado deles está encolhendo. O avivamento verdadeiro não é um cenário de esquisitices que muitas vezes nós vemos por aí e as pessoas dizem ser um avivamento. O avivamento verdadeiro começa quando o mundo vê aquilo que nós encontramos. O mundo vê em nós aquilo que nos encontrou, aquele que nos encontrou. E quem foi esse? Alguém que é muito mais valioso que toda a prata de Éfeso. Aquele que é mais valioso do que qualquer coisa que esse mundo, que um dia vai passar, pode oferecer para mim e para você. Os ídolos começam a perder sentido, porque nós fomos capturados por um amor, fomos conquistados por um afeto que expulsa qualquer outra coisa que tenta cativar o nosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu evangelho, como ela nos confronta. Que o Senhor possa nos ajudar a discernir sempre a tua palavra. Que não venhamos ceder aos ídolos que tentam capturar, Senhor Deus, o afeto principal das nossas vidas, o amor principal das nossas vidas. Que possamos cada vez mais ter uma vida de devoção ao Senhor a ponto de experimentarmos, Senhor Deus, uma transformação que não vem a partir, Senhor Deus, de um ativismo,
mas uma transformação na nossa cidade que vem através do Evangelho, de vidas, de pessoas que vivem de forma contracultural aos ídolos de prata, às estatuetas de prata da nossa cidade. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma igreja como foi essa igreja que nasceu em Éfeso, naquele momento. Que os fabricantes de prata desse mundo comecem a se perguntar: por que estamos perdendo clientes? Que o Senhor nos use em missão. Que possamos ser embaixadores da Tua verdade, propagadores do Teu Evangelho. E se há pessoas aqui que ainda não conheciam essa mensagem, que o mesmo Cristo que se revelou ali em Éfeso para aquelas inúmeras pessoas, que se revelou a nós que estamos aqui, que já tivemos um encontro real contigo, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes para que Cristo se revele a elas também. E que elas possam perceber e entender que tudo que esse mundo oferece não passam de estatuetas de prata, que vão perder o sentido quando nós encontramos o maior amor do mundo, quando nós encontramos Jesus Cristo e entendemos a sua obra na cruz por nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.